desfrutar do teu secreto conselho, secreta comunhão, secreto amor. Sim, ó Deus, porque tu ocultastes deste mundo daqueles que não te amam e nem te querem. Tu ocultastes as tuas bondades e o teu amor. Ele só é desfrutável, ó Deus, por aqueles que arrependidos te buscam. Arrependidos nós te buscamos, e por isso no secreto do teu coração nos refugiamos nesta noite, para dali, Senhor, trazer para o nosso momento presente o poder que nós precisamos para triunfar sobre todo o poder do maligno, toda deficiência e fraqueza da nossa carne, todo o poder do mundo, todo o engodo de Satanás. Te louvamos por isto, porque podemos ter este privilégio de nos colocar no secreto do teu coração, no esconderijo do Altíssimo. Te louvamos em nome de Cristo. Amém. Sentados mesmo, vamos cantar Ó louvai a Deus comigo. Deste hino, eu era culpado, o meu pecado ele apagou, e é por isso que eu declaro em alto som: ó, provai e vede que ele é bom. Você pode orar, você pode buscar a presença do Senhor agora, falar com Deus, falar com Deus. Você sabe o que é falar com Deus? Você sabe falar com Ele? Quer aprender a falar com Ele? Quantos minutos você gasta por dia falando com Ele?
Os irmãos vão estar cantando, só os homens, e as irmãs vão estar orando. Vai a Deus comigo, pois seu braço amigo me acolheu. Das trevas do castigo, pra viver consigo me escolhi. Eu era culpado, meu pecado ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte ele provou. E por isso eu declaro em claro e alto som: ó, provai e vede que ele é bom. Eu era culpado, meu pecado ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte ele provou. E por isso eu declaro em claro e alto som: ó, provai e vede que ele é bom. Provai e vede que ele é bom. Se nós levássemos para casa nesta noite esta mensagem: eu era culpado, minha triste sorte, minha morte, ele provou, ó, provai e vede que ele é bom. Se nós guardássemos isso, colocássemos dentro do nosso coração, nós já estaríamos levando uma grande mensagem para a nossa casa. Eu gostaria de ler Isaías 64, versículos 1, 2 e 3. Isaías 64, 1, 2 e 3. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Aqui está anelos, desejos do coração do profeta. Aqui estão anelos e desejos que deveriam tomar conta dos nossos corações. Nós devemos examinar o nosso interior. Devemos refletir no que nós desejamos, com o que nós sonhamos. Nós vamos ver que, via de regra, nós sonhamos com paixões que são paixões terrenas, paixões carnais, desejos carnais, ambições carnais, ambições materiais. Nós deixamos nossa mente, nosso coração ser dominado por devaneios. Devaneios de toda sorte. Devaneios que são fumaça e que passam. E não deixamos que o nosso coração seja tomado por estes sentimentos.
Sentimentos que anelem pela presença de Deus. Aliás, nós sufocamos colocando nos nossos corações outros sentimentos e outras emoções, nós sufocamos os anelos da nossa alma, do nosso coração por Deus. Deus nos fez pessoas carentes dele. Deus nos fez pessoas necessitadas. Há um abismo dentro de nós que só Deus pode preencher, mas que nós vamos entulhando este abismo de coisas tão mesquinhas, banais, até mesmo sujas, e deixamos de ter esses anelos, esses sentimentos. Que sentimento é esse que deve povoar o nosso coração? É um sentimento e um desejo para que Deus se manifeste. Eu costumo dar uma definição bem objetiva e clara sobre céus. Céus não é o lugar onde Deus está. Prestem atenção. Céu não é o lugar onde Deus está. Céu não é a casinha de Deus. Porque Salomão, quando orou pelo templo, ele foi bem claro quando na sua oração ele disse que nem os céus dos céus poderiam contê-lo. Então o céu não é a casinha de Deus. Então o que é o céu? Céu é o lugar que Deus escolheu para se manifestar. Ali ele se manifesta. Ali ele manifesta a sua glória e manifesta o seu poder. Mas muitas vezes Deus traz os céus para a terra. Deus traz os céus para os nossos corações. E aqui o profeta está orando por isso. Senhor, desça teus céus, rasgue os céus, quer dizer, rasgue essa nesga azul, rasgue o espaço e desça, e manifeste o teu poder, e manifeste a tua glória. O profeta está carente de ver a manifestação da glória de Deus. E aquele que é homem e mulher de Deus, anela e deseja isto, o manifestar da glória de Deus, o manifestar dos céus, aqui na terra, nos corações dos homens. O profeta está lembrando de um momento especial da vida do povo de Israel, um momento histórico. Ele está se lembrando do momento em que Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. Lá no Monte Sinai, quando Deus fala com Moisés, quando o monte começa a fumegar, o monte começa a tremer, e a coisa era tão pavorosa, tão impactante, que nenhum animal podia tocar no monte. Porque se um animal tocasse no monte naquele momento de manifestação da glória de Deus, aquele animal morreria. Então o profeta está dizendo: Deus, nós queremos ver isto novamente. Nós queremos ver uma manifestação da sua glória e uma manifestação do seu poder. Nós somos homens bastante privilegiados, porque Isaías conhecia uma parte, um pedaço da manifestação de Deus na história.
Suponhamos que Isaías conhecesse 1000 anos de manifestação do poder de Deus na história. Mas nesses 1000 anos de manifestação de Deus na história, não foram manifestações tão ricas, tão poderosas, como nós, há mais de 2000 anos, temos presenciado. Então nós temos, na nossa visão como cristãos, uma manifestação da glória de Deus que vai desde o começo da história do mundo, através da palavra, até os nossos dias. Quantas manifestações gloriosas que nós temos na palavra de Deus. E quantas manifestações de Deus que nós temos também, que não estão escritas na palavra, mas que nós conhecemos e sabemos. Por que nosso coração não deseja isso? Porque se isto não está acontecendo, é porque o nosso coração não deseja isto. Porque se essas manifestações não estão ocorrendo, é porque eu não tenho esses desejos no meu coração. Os desejos de que Deus se manifeste com poder. Que Deus manifeste seus feitos notórios. Que Deus se manifeste de tal maneira que os homens tremam. Que meu coração também trema. Que eu tema o nome dEle. Por Ele se manifestar de uma forma gloriosa e tão tremenda. Olho para o meu coração, olho para o meu interior, pergunto ao meu coração: por que, meu coração? Por que, ó alma? Por que te enches de tantas coisas? Por que desejas tanto deste mundo? E por que estás cega quanto à glória, ao esplendor da glória que Deus quer manifestar para mim? Deus quer me deslumbrar. Deus quer me cativar. Deus quer me tornar impactado. Deus quer me tornar preso e amarrado a Ele, conquistado pelo seu amor. Mas por quê? Porque, ó alma, eu não experimento isto. Porque meu coração não tem desejado isto. Muitas vezes eu estou como aquele filho pródigo, ou numa situação pior do que a do filho pródigo. Porque o filho pródigo não suportou comer as bolotas que eram oferecidas aos porcos. Ele não suportou aquela situação. E ele quis sair dali. Mas eu me contento com as bolotas que o mundo oferece, que o diabo oferece. E eu mato dentro do meu peito e dentro do meu coração esses sentimentos que deveriam explodir dentro de mim. Os sentimentos de desejar que o céu se rasgue e que Deus desça dos céus com poder sobre a minha vida e traga os céus para o meu coração. Ó, se fendesse os céus e tu descesses como nos dias de Pentecostes, desceste como nos dias como quando Jesus andava pelo mundo, descestes como nos dias dos tempos
apostólicos. Oh, se tu descesses. E ele diz assim: quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos. Deus é Deus que surpreende quando Ele se manifesta. E os montes tremeram na tua presença. Que possamos desejar isto, né, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos estar cantando: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Quem quiser orar enquanto os cânticos estão sendo cantados, enquanto uns irmãos cantam, outros podem orar. Vocês se sintam à vontade. É muito bom que haja orações e cânticos ao mesmo tempo, mas que isso seja espontâneo. Fez rei, Deus te fez sacerdote, Deus te comprou com preço de sangue, tornou você sua propriedade. Você pode orar sobre isso. Ó Deus de poder, abra a boca dos teus filhos para orarem. Efata, abra-te boca, alabande cruz. Ó Deus de poder, dá-nos palavra de oração agora e neste instante. Ó Deus de poder, coloca palavras nos nossos lábios para orarmos, para clamarmos a Ti, porque é contigo que queremos falar. Não é com homens que queremos falar, nem com anjos, mas nós queremos falar com o autor e o consumador da nossa fé. Alá Paraíno, bendito seja o Teu nome. Senhor, é contigo que queremos conversar, é Tua voz que queremos ouvir, ó Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala com poder, ó Deus. Derrama a Tua graça, derrama Teu poder, derrama a Tua unção sobre os nossos corações. Ó Senhor maravilhoso, queremos clamar a Ti, queremos orar, queremos mergulhar nos Teus rios, ó Pai. Queremos nos lançar nos Teus braços, ó Pai.
e sermos envolvidos pelo teu braço amado, teu braço de Pai. Queremos nos aconchegar no teu peito, Pai. Oh, queremos ser acariciados por ti, ó Pai. Oh, Senhor, toca em nós, toca nas nossas almas, liberta-nos da nossa frieza e da nossa apatia, liberta-nos de nós mesmos, da prisão que temos armado, do cárcere que nós temos levantado e impedido a atuação poderosa do teu Espírito em nós. Oh, meu Deus de poder, faça a tua obra. Aleluia, glória a Deus. O versículo de número 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A obra de Deus no Sinai, na outorga dos 10 mandamentos, o profeta viu como um trabalho de Deus. Deus é como se fosse um operário, um engenheiro, um construtor, também é médico. Ele é tudo para nós e a todo instante Ele trabalha por nós. Ainda que estejamos distante dEle, Ele está trabalhando, porque Ele está nos buscando. Ele está querendo nos trazer de volta para o seu arredio. Ele está querendo nos trazer de volta para mais perto dEle. E Ele está batendo incessantemente a nossa porta. O trabalho de Deus é nos procurar, é nos buscar, é nos envolver. O trabalho de Deus é nos proteger, é nos defender. O trabalho de Deus é nos preservar para a sua glória. Desde a eternidade jamais se conheceu um Deus como tu, um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Que homem é este? Creia que Ele está trabalhando agora e está trabalhando no seu coração. Glória a Deus. E a tempestade obedece a sua voz. E quem é este que anda sobre as águas? E por onde passa, tudo pode transformar. Todas as coisas pode ver, e o coração do homem pode sondar. Quem é esse que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou, igual ao meu Deus, não há.
Glória a Deus. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível. Agora, hoje, Para ele nada é tão era que difícil. poder, Pai, Deus, E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre Deus será em ti. Que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear. Quem é esse que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é esse que abre as portas das prisões? Em liberdade faz seus servos caminhar. Quem é esse Aleluia! que vence Glória a sem Deus! demora? Na minha amada noiva buscar. O seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. Oh, meu Deus é o Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. Meu maior milagre já operou em mim. Meu maior milagre já operou em mim. Meu maior milagre quer operar em ti. Você pode clamar ao nome do Senhor agora, para que haja uma operação poderosa de Deus na sua vida. Você pode se libertar da sua frieza nesta noite. Você pode se libertar da sua apatia. Você pode se libertar da sua ansiedade. Você pode se libertar da sua enfermidade. Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele está ao seu lado agora, para te dar esta libertação, para te dar esta graça. Tenha fé no seu nome, tenha fé no nome de Jesus. Agarre-se a Ele, para que a enfermidade seja vencida, para que o poder do diabo seja destronado, o inimigo seja envergonhado e o nome de Cristo seja glorificado. Levanta, tu que dormes, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta agora em nome de Jesus. Acorda para a vida, acorda para a ressurreição e para a vida.
Enquanto cantamos, se alguém está sedento, os irmãos que têm seus dízimos e ofertas poderão trazê-las ao gasofilácio. Deste texto, que é Isaías de número 64, depois do profeta manifestar seus anelos espirituais, seu desejo por uma manifestação de Deus, uma manifestação dos céus na sua vida, na vida do povo. Depois dele dizer que Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, isto é, Deus está trabalhando e cada mover dele na história é uma operação dele na história gloriosa, é uma manifestação dele, e nós podemos ver a manifestação dele através da história. A história é conduzida por ele. Toda a história
da humanidade, é conduzida por ele. Depois do profeta ver isto e desejar que isto se repita, e ele fala que Deus trabalha e que esse trabalho de Deus é um trabalho na história, mas é um trabalho também individual, permanente nas nossas vidas. Nós podemos dizer que esse Deus que trabalha na história também trabalha nas nossas vidas. Ele trabalha nos provendo pão, provendo alimento, provendo a chuva. Ele também trabalha provendo o agasalho e o teto para aqueles que o buscam, porque o texto é claro. Ele trabalha por aquele que nele espera, aquele que confia nele. Ele trabalha por esta pessoa que confia, que espera nele. Além disso, ele nos preserva, ele nos defende de perigos. Deus é um Deus que nos defende de acidentes, de moléstias, de enfermidades, até que nós tenhamos completado a nossa missão, ou até que ele tenha completado a obra salvífica dele nas nossas vidas. Aí então ele diz: saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, mas eis que te iraste, porque pecamos. É como se na nossa vida houvesse um mover e uma operação da manifestação de Deus, mas de repente esse mover para, mover gracioso, mover de bênçãos, para dar lugar a uma operação da ira de Deus nas nossas vidas. É bom que entendamos bem o significado da palavra ira quando aplicada a Deus. A palavra ira é a repulsa de Deus para com o pecado. É uma ação, se bem que dentro do que é divino, mas uma ação natural dentro do divino em relação ao pecado. É como se um alimento fizesse mal para você, e você soubesse que aquele alimento faz mal, e você, vendo aquele alimento, aquilo te provocasse náuseas. É como se você tivesse visto um acidente muito sério, muito grave, e uma pessoa dilacerada à sua frente, e aquilo te provocasse vômitos. O nosso pecado provoca náuseas em Deus, é uma repulsa que vem porque Deus é santo, é a santidade de Deus ferida, e a santidade de Deus ferida reage. Então, embora nós falemos que é uma reação natural, mas é uma reação natural dentro do que é divino, do divino, da santidade de Deus, que repugna o pecado. Eis que tirastes, porque pecamos, por muito tempo temos pecado. Olha, às vezes a gente imagina assim, mas um pecadinho só, foi uma coisinha só, mas acontece que aquela coisinha, aquele pecadinho, foi o transbordar do cálice. Aquele pecadinho, aquela coisinha, foi somada a tantas coisinhas, a tantos pecadinhos e a tantos pecadões. E aquilo foi o transbordar do cálice. Por muito tempo temos pecado. E ele pergunta: e havemos de ser salvos? Havemos de ser salvos? Será que há remédio para nós?
E ele vai dizendo o estado de calamidade e de pecado. Aqui tem um ponto que não dá para discorrer, porque é um ponto que requer uma reflexão diária da nossa parte até o fim das nossas vidas. Quando ele diz aqui no versículo 6 que as nossas justiças são como trapos de imundície. Sei que vai ser difícil de você entender isto e de estender isto e aplicar isto para você. Mas aqui a palavra está dizendo que o que você faz de bom é trapo de imundície para Deus. Qualquer ação sua, mesmo que seja de bondade, é trapo de imundície para Deus. Esse trapo de imundície as senhoras não têm aqueles problemas todo mês? E elas não se precavêm desses problemas, tomando precauções, ou usando de alguns expedientes para se prevenir. Vou falar de uma forma bem amena. São esses trapos aqui que a palavra de Deus está falando. São trapos de imundície. Porque aquilo que é despejado do organismo humano é um resto sujo. E aquilo que contém aquele resto sujo, ou que ameniza aquela sujeira, é um trapo de imundície. Olha como Deus fala a respeito das nossas bondades, das nossas caridades. Será que eu podia colocar aqui orações? Cabe. Será que eu podia colocar aqui cânticos? Cabe. Será que eu podia colocar aqui pregações? Cabe. Será que eu podia colocar aqui os instrumentos que são tocados e a ação de tocar? Pastor, mas então o que sobra? O que sobra? É nessa conclusão que nós temos que chegar. E é nesta conclusão que Deus quer nos levar. O que sobra? O que Deus aceita? Deus só aceita aquilo que eu busco dele e ele me dá para mim. Deus só aceita aquela bondade que eu busco nele e produzo através dele. Há uma bondade que eu produzo através dele pela ação direta do seu Espírito em mim. Há uma pregação que eu produzo através dele pela atuação do Espírito em mim. Há uma oração que eu faço através dele pela operação do Espírito dele em mim. Há um cântico que eu canto através dele pela operação do Espírito em mim. O que não for produzido por ele em mim é trapo de imundície. Mas os cristãos não chegam nesta conclusão. A igreja não consegue chegar neste ponto de ver isto. As pessoas não conseguem enxergar esse entendimento, porque se enxergassem, cairiam de joelhos na presença de Deus, pedindo misericórdia, clamando pelo seu poder, clamando pela sua graça, clamando para que cada ato e ação nossa não sejam da nossa carne, do nosso pensamento, não sejam fruto das nossas ideias, das nossas ações, mas sejam frutos frutos exclusivos da atuação do seu Espírito em nós. Toda ação carnal, ainda que seja boa, louvável, é trapo de imundície.
só a ação do Espírito em mim, e é só isso, por que Deus aceitou a vida de Cristo e o sacrifício de Cristo? Por quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele fala a última expressão dele na cruz, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Ele estava fazendo pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito. E ele me chama, e é por isso aqui está a razão do anelo do profeta. Ó, se fendesses os céus e tu descesses, para que tu fosses e sejas glorificado na minha vida. E há uma explicação. Perdoe-me, eu estou me delongando um pouquinho aqui neste pensamento. Há uma explicação clara para isso. Deus não aceita nada que é do homem para glorificar o seu nome. Nada que é do homem Deus aceita. Deus só aceita a glória que é dada ao seu nome, produzida por Ele mesmo, pelo seu poder, pela sua atuação em nós. A glória que é dada a Deus não pode ser glória de homens, porque o homem não tem como glorificar a Deus. O apóstolo dizia: eu sei que na minha carne não habita bem algum, então eu não tenho nada dentro de mim que possa glorificar a Deus. Nada, 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 nada. É por isso que eu tenho que morrer aos pés da cruz. É por isso que meu ego precisa ser crucificado, minha vontade crucificada. É por isso que eu devo pedir para Deus que Deus me ajude a me colocar com Ele na cruz, para que eu possa morrer inteiramente, porque nada em mim é bom, mas aí há a ressurreição, há o poder da ressurreição, e esse poder da ressurreição em mim é o poder do Espírito de Deus em mim, que faz de mim um novo homem e uma habitação do Espírito, e este novo homem, só sob o poder do Espírito, vivificado pelo Espírito e em permanente relação com o Espírito, pode glorificar a Deus. É muito profunda essa questão aqui de que as nossas justiças são trapos de imundícia. É muito profunda. Porque se você entende isso, você entende o que é graça. Graça. A graça exclui todo o mérito do homem e só aquilo que eu faço. Por isso que a Bíblia diz, tudo vai se encaixando. O que não procede da fé é pecado. O que não procede da minha união com Cristo, da minha união com Deus, da minha comunhão com Deus, o que não procede disto é pecado. Aí eu vou entendendo o que é graça e vou me aprofundando no significado da graça. Mas, como sou tentado a estar falando sobre esse tema demais da conta. Queridos, observe Jesus. Entendam, observe Jesus. Procure entender. Jesus está na glória, nos céus. Ele se esvazia e vem ao mundo. Nesse processo de esvaziamento dele vindo ao mundo, há uma plenitude do Espírito de Deus nele. Quando ele nasce na manjedoura, há outra plenitude de Deus nele, porque à medida que ele vai se esvaziando, o Espírito vai se enchendo e se ocupando todos os espaços da vida dele. À medida que ele caminha pelas poeiras e compartilha com o homem a sua humanidade, seu suor, o Espírito vai se apoderando dele. À medida que ele obedece o Pai em tudo e vai caminhando para a cruz, o Espírito vai se apoderando cada vez mais dele.
A plenitude de Deus vai tomando o Filho de Deus, vai se apoderando do Deus homem. Quando ele está na cruz, aí então é o clímax. O Espírito de Deus vai se apoderando dele. Mas quando ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito, é a perfeita obediência, é a perfeita submissão. E na perfeita submissão, a glória de Deus toma conta daquele corpo esquálido que vai para a sepultura. Mas a sepultura não segura, porque ali, na vida de Cristo, estava a plenitude de Deus. Se eu não caminhar, se eu não me humilhar diante dos meus filhos, diante da minha esposa, diante da minha igreja, diante do meu patrão, diante do meu amigo, diante do meu inimigo, não há essa plenitude, não há essa glória. E se eu não seguir esta vereda de humilhação, tudo o que eu faço é trapos de imundície. Perdoe-me, perdoe-me, perdoe-me. Perdoe-me. Não devia discorrer tanto sobre esse tema, não era meu plano. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar em adoração, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. E vamos convidar os diáconos para assumirem seus lugares para a ceia.
és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Você pode orar. Glória a Deus. Ó Pai maravilhoso, prepara-nos para este momento, quando vamos comer do pão, beber do vinho. Dá-nos purificação, Deus, purificação. Teu sangue foi vertido para nos purificar, e nós queremos estar ao pé da cruz agora, Senhor, ao pé da tua cruz, onde goteja o sangue do Filho de Deus, para lavar os meus pecados. Ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim, serão alvos como a neve. Ainda que sejam como o escarlate, se tornarão brancos como a branca lã. Oh Deus maravilhoso, queremos esta provisão agora. Que provisão! Uma provisão mais importante, mais fundamental do que o próprio pão. Aí nós entendemos que a tua graça é melhor que a vida, porque a provisão do sangue é melhor que a provisão do alimento, do teto, da chuva, do ar. É melhor que tudo a provisão do sangue. E tu tens colocado à nossa disposição a chaga aberta, a ferida aberta, a rocha de Horebe, que goteja permanentemente e que purifica os nossos pecados. Oh, faz-me forte em confessar. Oh, faz-me forte em falar para ti dos meus pecados, dos pensamentos pecaminosos, dos desejos pecaminosos, da cobiça, da ambição, da mentira, da maldade, da crítica ferina, ó Pai, da língua afiada. Oh, faz-me forte em confessar, porque eu quero todo o meu ser limpo por ti. Os pecados contra minha esposa, contra a tua igreja, contra meus irmãos, contra meus filhos, contra a tua santidade. Dá-me purificação no teu sangue, purificação no teu sangue. Ah, meu Deus, purificação no teu sangue. Jesus tomou o pão e o partiu.
posso imaginar o que Jesus pensou ao partir do pão. Como eu parto esse pão e como eu reparto esse pão, meu coração será partido, meu coração explodirá e muitos se alimentarão de mim, da minha vida. Olho para a minha cruz e olho para a minha morte, mas vejo além, vejo o século 21, vejo o ano de 2014, vejo uma igreja na Bela Vista, vejo pessoas ali desfrutando do pão partido, do meu coração partido. Nessa expectativa de fé, comamos o pão. Na continuidade do texto, chegamos ao versículo de número 8. Nesta caminhada pelo texto, nós vimos os anelos do coração do servo de Deus, que deve ser o anelo de todo homem de Deus, para uma manifestação de Deus na história e na vida pessoal de cada homem. Depois nós vimos que esse Deus é um Deus que trabalha. Então, esses sentimentos e esses anelos são sentimentos que Deus coloca no nosso coração. E quando Deus coloca, Ele não nos defrauda. Defraudação é inspirar ou despertar no coração de uma pessoa algo que nós não possamos atender. Nós temos um exemplo mais prático disso, é quando as moças ou as senhoras exibem demais as suas protuberâncias íntimas e despertam desejos em outros corações. Isso é uma defraudação, porque desperta nos homens um sentimento, já que elas não poderão satisfazer o sentimento de 2, 3, 4, 5, 10, 20. Isso é uma defraudação. Se Deus coloca anelos por Ele, e nós oramos por esses sentimentos para que se cumpram, Deus não vai nos defraudar. Ele é um Deus que trabalha, e Ele vai se manifestar prontamente na sua obra de salvação, libertação e poder. Mas nós nos deparamos com algo que impede. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Mas esse operário da salvação, esse varão de dores, ele tem sido desafiado por nós por causa dos nossos pecados, e no lugar dele nos abençoar, ele se ira, como vimos aqui nesse texto. Nós pecamos e tu tirastes. Mas agora, reconhecidos os nossos pecados, nós dizemos para Deus: mas tu, Senhor, é o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Quando nós cantamos, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro,
Isso é um cântico muito sério. Nós precisamos entender a Bíblia e ouvir Deus na Bíblia. É um cântico muito sério. Porque lá em Jeremias 18, quando Jeremias é chamado para ir à casa do oleiro, e o oleiro se quebra, e Deus faz do vaso, daquele barro, daquele vaso, um outro vaso. Isso é juízo. É juízo de Deus. Um homem precisa desejar muito Deus, amar muito a Deus, para pedir que Ele seja o oleiro, porque Ele vai nos contrariar. Ele vai fazer justamente o contrário do que nós queremos, e o contrário do que nós desejamos. Ele vai nos amassar. Amassar. Ele vai nos constranger. Ele vai nos machucar. Isto porque a nossa rebeldia é muito grande. E a cura da nossa rebeldia requer um tratamento especial de Deus. Quem quer isto? É isso que nós ouvimos na televisão, dos pregadores da televisão. É isso que nós ouvimos nos livros de autoajuda, nos profetas de plantão. É isso. Você já ouviu alguma profecia dizendo: o Senhor vai te machucar e vai te ferir porque Ele quer te disciplinar? Você está ouvindo uma agora. Você está ouvindo uma agora. Não tem aquele ditado, me ajudem aí, como é que fala a respeito do pepino quando é criança? Como é que tem que torcer o pepino enquanto está o quê? Está novo? Agora eu vou te contar, né? Torcer uma mão desse aqui não é brincadeira, não é verdade? Requer muito. Machucar, ferir. Eu sou, Senhor, como é que ele diz aqui? Tu és, mas agora, ó Senhor, e perceba, a Bíblia precisa ser contextualizada, irmãos. Perceba que isso está bem dentro do contexto, não é, Renê? Ele não está falando que nós pecamos? Não está? Aí ele diz assim: mas agora tu és o oleiro e nós é o barro. Endireita esse pecado nosso. Está dentro do contexto. É bonito cantar, né? Eu quero ser, Senhor amado, como vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida. Eu achei interessante que quando perguntaram para Russell Shedd, a maioria de vocês já devem ter ouvido falar, a gente fala muito no nome dele, mas o Russell Shedd é de uma simplicidade. Como é que chama aquele carro bem velho, aquele Ford, um Ford velho, bem velho que tem, como é que chama? Um Ford bem velho, veraneio, Del Rey. Não tem um Ford Del Rey? Jefferson, é bem velho, não é? Esse Ford. O carro do pastor Russell Shedd é um Del Rey. O homem é uma sumidade. É uma das mentes intelectuais mais brilhantes dentro do cristianismo hoje, da igreja hoje. É uma simples. Aí perguntado para ele: pastor Russell Shedd, quando Deus te quebrantou? Deus me quebrantou o dia que a minha mãe morreu. Eu era um menino ainda. Meu pai me levou para um orfanato e me deixou lá. E eu fiquei sentado, esperando o diretor do orfanato chegar. E eu olhava para o relógio
E eu ficava pensando e olhando as horas do relógio passarem. Foi ali que Deus me quebrantou. Deus me quebrantou uma vez que eu saí ali do templo da primeira igreja batista de Bauru. Eu morava na Rubens Arruda, lá em cima, altos da cidade. Eu era um jovem precoce, tinha sido secretário da igreja, presidente dos adolescentes, presidente da mocidade, pregava no ar livre. Mas tudo era trapo de imundície e Deus precisava me quebrantar. E Ele me quebrantou. E eu saí da igreja, fui até a minha casa chorando copiosamente. Já era um jovenzinho. E depois de jovem não tinha sabido mais o que era chorar. Mas as lágrimas corriam do meu rosto copiosamente. Cheguei em casa, me deitei na cama. Fiquei 3 dias sem levantar. Foi aí que Deus me quebrantou. Mas agora, Senhor, Tu és o oleiro e nós somos o barro. Por que Deus precisa nos quebrantar de uma maneira como essa? Por que Deus precisa ser tão rígido para nós? Quando Jesus é questionado sobre por que Ele não dava imposto, tributo, Ele pediu que mostrassem a moeda para Ele e olhassem na moeda. E Ele perguntou: de quem é esta imagem da moeda? Eles disseram: de César. E Ele disse: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Você é uma moeda. Aliás, se eu for puxar, você vai ver a parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Uma dracma que se perde e quando se encontra se regozija até a aplicação assim a alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Você é uma moeda. Qual a imagem que está gravada na sua moeda? Quando Deus criou o homem, Deus colocou a sua imago Dei. Imago Dei. A imagem de Deus em nós. Ele esculpiu no nosso espírito a sua imagem. O que o homem fez com esta imagem? Deturpou. E agora você vê a imagem de Deus deturpada, corrompida, feia. Mas Cristo veio para restaurar a imago Dei em nós, para que o homem velho fosse crucificado, um novo homem surgisse. Mas a imagem que deve aparecer incrustada no meu espírito é a imagem do Cristo vivo. Que imagem há em mim? Existe a imago Dei? Se a imagem de Deus está em mim, dai a Deus o que é de Deus. Mas se a minha imagem é de César, que representa o anticristo, que representa o mundo, que representa os desejos e sentimentos satânicos, os sentimentos mais vis que existem nesta terra. Se é esta a minha imagem, dai-a para César. Dai-a para o imperador das trevas. Que terrível. Mas se a minha imagem é a imago Dei, que a minha imagem vá para Deus. Por isso que Deus precisa tratar comigo assim, desta forma.
deve tratar como o oleiro trata o barro. Mas sabem, há uma maneira de nós sermos menos disciplinados por Deus, menos feridos e menos machucados. É nós nos ajoelharmos, nós buscarmos o Senhor, e nós colaborarmos com Deus, e nós nos entregarmos voluntariamente, entregar voluntariamente nossas paixões, nossos desejos, nossos ídolos, nossos pecados, voluntariamente. Mas se eu não faço assim, e via de regra eu sou teimoso, então o oleiro trabalha comigo, amassando o barro e trazendo os seus juízos sobre mim. Oh, que os juízos divinos não venham sobre você, mas que você decida voluntariamente seguir a Cristo, decida voluntariamente fazer a sua vontade em tudo e agradá-lo em tudo. E assim seremos então poupados de juízos maiores sobre a nossa vida. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu nosso oleiro, e todos nós, obra das Suas mãos. Pai, a glória da Tua presença. Ou melhor, dê uma paradinha aí. Desculpa, o meu cálice. Que não seja só este cálice, mas o cálice da nossa vida a ser levantado agora. Meu cálice, eleva-te, Senhor, vem encher-o, faz-o transbordar. Pai celeste, dá-me mais o teu amor. Vem, Senhor, minha vida transformar. O meu cálice, eleva-te, Senhor, vem encher-o, faz-o transbordar. Pai celeste, dá-me mais do teu amor. Os irmãos aqui dessa ala comigo podem continuar cantando. Os irmãos dessa ala comigo agora. Este é o cálice da bênção, o cálice do Novo Testamento, da nova aliança que Deus fez conosco. Através desta aliança, Deus derramou seu sangue como um pacto de que Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Na lembrança da cruz, firmados no pacto de Jesus, tomemos o cálice. Os irmãos dessa ala comigo, purificados pelo sangue de Cristo, lavados permanentemente, na busca da constante purificação, na busca de que sejamos lavados pela ferida, pela chaga aberta no peito de Jesus.
olhando para aquela chaga, olhando para o sangue que nos purifica. Tomemos o cálice. Os irmãos da sala, este é um momento especial, momento ímpar. Cada momento de ceia é um momento diferente, um momento especial. Estamos com Cristo, estamos à mesa com Ele. Seus discípulos estão também a esta mesa. Ali também está o traidor, está Judas. O cenário aqui é diferente, porque pela graça de Deus, nós cremos que aqui não há nenhum Judas, nenhum traidor. Aqui só estão os discípulos do amado, junto com eles. João está com sua cabeça reclinada no seu peito. E nós estamos com toda a igreja de Deus agora e com todos os santos de Deus unidos na comunhão que temos em Cristo. E agora nesta comunhão com a igreja verdadeira de Deus, comunhão marcada pelo sangue, tomemos o cálice. Os irmãos diáconos e os irmãos do louvor, Deus os chamou para o serviço e para o trabalho. E nós, mais do que os outros, somos quebrados, amassados pelo divino oleiro. Permitamos que Ele atue no nosso interior. Permitamos que não haja nenhuma sombra em nós do ego, nenhuma poeira do homem velho. Permitamos que Ele seja absoluto nas nossas vidas. Permitamos que Ele nos inspire a servir e nos ajude a servir. Permitamos que as forças que tenhamos para visitar, orar, distribuir a ceia, apoiar e amar as pessoas e louvá-lo, sejam forças produzidas pelo Espírito Santo de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas agora nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. Molda-nos, faça com que a imago Dei viva em nós. Nesse Espírito tomemos o cálice. Os irmãos diáconos estarão recolhendo. Por favor, podem. Qual a profundidade das riquezas? Profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas.
a Ele depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Na hora de entrar, os homens entram bem forte. Mostrem que são homens. Sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Que o Senhor te abençoe com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Que o Senhor te guarde, guarde dos perigos das estradas quando viajares. Guarde dos perigos dos falsos amores e das falsas mulheres. Guarde dos perigos dos falsos homens, dos falsos conquistadores. Que o Senhor te guarde de enfermidades, de males e de pragas. Sim, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor se agracie de ti. Que o Senhor te olhe com olhar de bondade e de amor. Que o Senhor seja favorável a ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de ti e te dê Shalom, a paz. Amém? Abrace seu irmão, estamos despedidos. Semana de oração, pastor. Irmãos, essa semana começa a semana de oração.